Tinha mulher. A mulher de rosa. Boa tarde a todos. É com alegria que retornamos à Vitória da Conquista para a participação em mais um evento da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier. A propósito do tema central, a caridade real, nós vamos evocar inicialmente o trabalho, o pensamento do nosso codificador Allan Kardec. E ele viveu numa época de muita turbulência no cenário da sua terra natal, a França, porque havia aquele país ultrapassado todo um processo longo político em que se postulava uma nova visão, uma nova proposta de homem e de sociedade com a chamada Revolução Francesa. Entretanto, tudo isso sucumbiu nos primeiros anos em função do período do terror, onde foi comprometida, inclusive, a liberdade religiosa e ocorreram inúmeras perseguições para a religião de uma forma geral e, evidentemente, para a Igreja Católica, que era dominante até então, né, no período do antigo regime, que era considerada a religião oficial. Mas, com o restabelecimento de uma nova ideia política a partir de Napoleão, houve a proposta de se estabelecer um outro modus vivendi entre o Estado e a Igreja. E, ao mesmo tempo, muitos desses religiosos começaram a pensar em como reerguer, restabelecer a fé em Deus junto ao povo francês. Foi nessas condições que se destacaram alguns vultos, a começar do cura d'Ars, Jean-Marie Vianney, que viveu numa pequena cidade, na cidade de Ars, próximo a Lyon. Pároco simples, inculto, que não sabia falar nem o francês. Incrível, né? Como não falar o francês? É porque naquela época cada província tinha o seu próprio dialeto. Mais tarde é que se unificou a língua francesa como o idioma oficial do país. E é nessas condições que Vianney, o cura d'Ars, numa pequena cidade, médium natural, médium de curas inclusive, embora cura d'Ars não signifique médium curador, significa na realidade uma função no seio da Igreja Católica, mas a atenção dele era de atender o povo, de receber as pessoas que iam em busca de consolo e de reconquistar uma confiança em Deus. E foi nessas condições que em todos os seus discursos ele proferia sempre a frase "o bom Deus". Ou seja, foi um homem dedicado ao atendimento das criaturas e à ideia de acolhimento dos sofredores. Ao mesmo tempo, e simultaneamente a eles, começaram a surgir outros vultos, como Lacordaire, um grande pensador no seio da Igreja Católica e que chegou a ser pároco, inclusive, da famosa Igreja de Notre-Dame, em Paris. Acontece que ele tinha também ideias renovadoras e ele se junta a um outro pároco da época, Lamennais, homem voltado dentro do seio da Igreja a ideia de renovação, de reformulação. Ambos criam uma revista chamada L'Avenir, o Futuro, onde eles incluem a prática e a crença na imortalidade da alma. Evidentemente que ambos acabaram sendo excomungados, né, pelo regime dominante no Vaticano da época,
em que Pio IX era um autêntico déspota na condição de sumo regente da Igreja. Porém, esses 3 homens estavam, na realidade, pensando em reformular, em trazer o apoio de religiosidade ao povo. Os 3 desencarnaram e passaram a escrever através de médiuns, inclusive na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, criado por Allan Kardec, poucos meses após a publicação de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o nosso codificador, contou, portanto, com a manifestação de espíritos de grande variedade, mas, sem dúvida nenhuma, todos eles com uma folha de prestação de serviços à humanidade em diversas áreas do conhecimento e do contexto social. Allan Kardec, após o lançamento de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, era incitado a também se dedicar a algumas orientações ou recomendações às pessoas que estavam sedentas de novidades em matéria de religião, algo que atendesse aos corações humanos. Foi quando ele começa, no ano de 1862, a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele estava já, no final daquele ano, quase que terminando a elaboração do projeto do novo livro, quando, no início do ano de 1863, ele recebe uma orientação espiritual que ele deveria rever todo aquele conteúdo, mas que ele deveria, se possível, se retirar um pouco da turbulência da vida cotidiana ali em Paris e até dos atendimentos da sociedade que ele havia fundado e se dedicasse em um autêntico retiro espiritual, onde ele poderia, dessa maneira, ter mais facilidade na revisão dos textos. Foi assim que, no início do mês de agosto do ano de 1863, Allan Kardec, com a sua esposa, Amélie Boudet, se dirige a uma cidade de praia, no litoral da Normandia, Canal da Mancha, próximo à foz do rio Sena, a pequena cidade de Saint-Adresse. E lá ele se estabelece numa pequena cabana alugada junto à praia, cabana alugada que é típico de muitas regiões ali da Europa. E lá, sozinho com a esposa, ele começa a repensar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela retorna quase que de imediato a Paris para dar o atendimento às rotinas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele permanece sozinho. E exatamente naquela condição de isolamento, junto à natureza, e ele cultuando inclusive esse contato com a proximidade do mar, é que ele começa a rever todo o texto, alterando-o profundamente. Ou seja, quando ele retorna em Paris, no final do mês de setembro de 1863, ele já tinha completo e revisado o texto que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Entrega ao editor e essa obra é lançada em abril do ano de 1864. Na apresentação, Allan Kardec anota e adianta já que aquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não teria por objetivo a estudar polêmicas nem detalhes linguísticos, mas que deveria ter por objetivo o estudo do ensino moral de Jesus. E esclarece que o Espiritismo seria essa chave para decifrar, inclusive, palavras complexas de todos os registros bíblicos. Essa chave a que ele se refere, ele esclarece também na sequência, explicando o que seria a certeza da imortalidade da alma. A partir, portanto, dessa certeza da imortalidade da alma, é que nós poderíamos compreender melhor os ensinos de Jesus. E é dessa forma que ele passa a trabalhar no livro, e isso é interessante, na abertura de todos os capítulos,
versículos do Novo Testamento, que ele seleciona. Ou seja, essa é a razão do livro se chamar O Evangelho, textos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E no capítulo 15, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação, esse capítulo tem realmente uma proposta nova, onde ele desenvolve conceitos e uma visão que colocava em xeque, inclusive, tradições e lemas vigentes naquela época. Dentro de todo aquele ambiente complexo da França de meados do século XIX, havia ainda, no seio da religião oficial, algumas frases típicas: fora da igreja não há salvação, como também no seio das igrejas reformadas, fora da verdade não há salvação. Nessas condições, Allan Kardec comenta que ambas as frases são não apropriadas, porque, de certa forma, estavam criando situações de discriminação com relação a outras possibilidades de crença, de envolvimento com outras agremiações religiosas ou até de um certo elitismo, quando se acha a pessoa detentora da verdade. Nessas condições, havia realmente necessidade de uma nova proposta. Foi quando ele desenvolve o lema fora da caridade não há salvação. Então esse lema ele aparece como uma anteposição a tudo aquilo que era vigente no pensamento dominante no ambiente da religião francesa e da própria Europa em geral. Pois bem, ele inicia esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, transcrevendo versículos, inclusive a parábola do bom samaritano. Essa parábola, que é uma anotação de Lucas, o evangelista, é bastante conhecida. Quando perguntaram a Jesus o que era necessário, que condições nós teríamos para chegarmos, alcançarmos o reino dos céus. E ele conta uma história. A história relatada por Jesus é de que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade relativamente alta, em torno de 800 metros de altitude, e vai descendo em direção ao Mar Morto, que chega até 400 metros abaixo, né, do nível do mar. E Jericó está lá naquela baixada. Então, o homem descendo, ele foi assaltado. E nessas condições, foi levado bens dele, como também ele ficou extremamente agredido e machucado. E passa ali um levita, não deu atenção. O sacerdote, a mesma coisa. E, de repente, um samaritano é que olha para aquele homem estirado ao chão e passa a atendê-lo. Vamos, então, lembrar que tanto o sacerdote como o levita eram homens que, na formalidade, na tradição religiosa judaica da época, tinham, na verdade, uma posição de respeito público ou de proeminência, ao passo que o samaritano era considerado um judeu de segunda ou de terceira categoria, porque a Samaria, e como outras províncias ali próximas, não atendia os ditames, né, do judaísmo ortodoxo que emanava do Sinédrio. Então, havia um certo preconceito aos samaritanos. Mas foi justamente esse samaritano que apensou as feridas daquele homem, levou até uma estalagem, deixou paga o pernoite e deu, portanto, atenção ao homem que estava sendo vítima de uma agressão por parte de assaltantes. Aí pergunta, qual foi o exemplo, né? Qual é aquele que realmente teria se dedicado ao próximo? E é claro, o samaritano, a resposta. Então, faze o mesmo. Essa é, então, a proposta básica que começa a fundamentar
o pensamento desenvolvido por Allan Kardec no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Acontece que Allan Kardec, ele inclui outros trechos do Novo Testamento. E aí nós destacamos versículo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo de Tarso, se dirigindo àquele povo da cidade de Corinto, anota o seguinte, que se nós tivermos, na verdade, ações retumbantes, vamos assim dizer, né? A semelhança de um sino, a semelhança de um símbolo, né? Mas se nós não tivermos caridade, nós nada seremos. E no final, ainda desse conjunto de versículos, entre as virtudes da fé, da esperança e da caridade, Paulo considera a caridade a principal e a básica. Ou seja, é importante que quando nós olhamos hoje esses versículos registrados por Paulo de Tarso, né, dirigindo-se aos coríntios, era uma mensagem não necessariamente voltada para aquele povo da época, mas que teve um valor e uma repercussão até nossos dias, sendo, portanto, viável de nós a entendermos e colocarmos em prática também. E agora é importante nós lembrarmos que a palavra que é anotada na tradução adotada por Kardec do Novo Testamento é a palavra caridade, porque Allan Kardec utiliza a versão bíblica, a tradução francesa da antiga Vulgata, feita pelo Lemaitre de Sacy, que foi um pároco extremamente intelectualizado, que no século XVII fez a primeira tradução do latim para o francês. Era a tradução mais difundida na França no século XIX. E essa tradução é que Allan Kardec utiliza. Então, ali aparece a palavra caridade. Todavia, Paulo escreveu em grego. Ele falava e escrevia em grego, dada a sua formação, né, da cidade de Tarso, onde ele nasceu, que dominava a influência helênica. Nessas condições, no texto original de Paulo, em grego, a palavra que se encontra ali é ágape. Ágape, a melhor tradução para o português é amor. Essa razão, inclusive, que hoje, em muitas edições da Bíblia, aparece a palavra amor, algumas ou com nota de rodapé, mostrando que seria a real palavra utilizada por Paulo. Quando nós entendemos isso, ágape significa o seguinte: amor divino, amor incondicional. Então, o que Paulo se referia era exatamente isso. E é a grande proposta que Paulo divulgou sobre Jesus, porque foi a novidade trazida por Jesus. Diferente de todos os textos do Antigo Testamento, grande parte deles se tornaram ultrapassados quando se fala das relações entre os homens, do cultivo de algumas virtudes, porque não era mais a visão de Deus, Senhor de um exército, Deus de um povo escolhido, Deus que discrimina, a ideia do dente por dente, olho por olho, não. Jesus trouxe a visão que é registrada da forma mais simples e sintética por João. Deus é amor. Só isso, Deus é amor. Quando João escreve isso, sintetizando o pensamento de Jesus, representa, na verdade, a boa nova trazida por Jesus, o fato novo, para que a humanidade se revisasse e se reposicionasse perante o Criador. Então, com base na lei do amor. E é exatamente essa ideia, então, que passa a fundamentar toda a ação, os ensinos e os escritos de Paulo de Tarso, que foi o principal divulgador
do cristianismo nascente. Pois bem, a partir dessa visão que Kardec trabalha e defende o lema fora da caridade não há salvação, nós começamos então a compreender a profundidade da palavra. Porque, na rigor, a caridade ela pode até ser entendida como um braço operacional de uma grande lei ou de um grande princípio que é o amor. Ou seja, amor é mais amplo, é mais profundo. A caridade é uma das características. E é nessas condições que Allan Kardec trabalha nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que para que seja efetivamente praticada a caridade com características de caridade real, há necessidade de paciência, benevolência, indulgência e perdão. Então, são características que integram, o significado e a profundidade da palavra caridade, que é trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. Por essa razão, nós que temos a certeza da imortalidade da alma, devemos então verificar que a caridade ela tem que ser pensada nessa ótica imorredora, imortalista e não passageira. Haja vista que ao longo de todos os tempos da humanidade, poderosos, desde reis, dirigentes, párocos destacados, faziam a caridade como? Distribuindo esmolas na saída dos palácios onde residiam. Outros, inclusive, marcando dia e hora para uma determinada visita, que era rotineira dentro de um cronograma mensal, vamos assim dizer, onde a visita e o atendimento, levando aquela caridade a uma região necessitada, era depois lembrada, noticiada e repercutia dessa forma. Então, Allan Kardec trabalha a caridade de uma outra forma. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, há um registro dele próprio dizendo de que num bairro de risco, um bairro pobre, distante da cidade de Paris naquela época, costumeiramente aparecia uma senhora com vestes simples, acompanhada de uma criança, de uma menina, e que se embrenhava por aquelas casinhas muito simples e precárias para o atendimento das pessoas. Aí ele pergunta, quem é aquela senhora? Aquela senhora, na verdade, era uma aristocrata, que se desvestia dos trajes nobres para chegar de uma forma simples, ombreando com os pobres para atendê-los. E levava a filha para que a filha aprendesse, para que a filha conhecesse aquela prática. Então vejam que, na realidade, o atendimento que deve ser feito às comunidades que passam carências e sofrimento não é de maneiras uniformizadas e nem de roupas de destaque, nem com horários e flashes marcados. Mas ele tem que ser feito de tal maneira que o atendido se sinta no mesmo nível, na mesma condição daquele que está levando a assistência. Nada de cima para baixo, mas aprendendo a ombrear e aprendendo a ouvir. O saber ouvir dá margem, inclusive, para um início de compreensão das situações complexas que essas pessoas vivem em suas comunidades. Então, a prática da caridade, ela deve ser, sem dúvida nenhuma, despretensiosa, sem alarmes e com bastante simplicidade. É essa prática que foi executada por Chico Xavier, desde a sua juventude lá em Pedro Leopoldo até os momentos tardios da sua existência física lá em Uberaba, onde ainda ele podia andar
ele se dirigia a bairros carentes para a chamada peregrinação. E nessas peregrinações, o que fazia Chico Xavier? Em primeiro lugar, abria o Evangelho segundo o Espiritismo, lia um trecho, passava a palavra para alguns convidados, era feita a prece e depois ele se dispunha a ficar de pé, atendendo a longa fila naqueles bairros. E é nessas condições que ele ouvia e orientava, ajudava aquelas pessoas. É importante também lembrarmos que Chico Xavier, em todas as suas tarefas, em todas as suas atividades, junto tanto aos centros que ele fundou em Pedro Leopoldo e Uberaba, ele atendia as filas das pessoas que o procuravam com máxima de atenção, com todo o cuidado, fixando os olhos na pessoa, com o interlocutor, ouvindo e dando palavras de apoio e de consolo. E aí abundavam pessoas que vinham de várias partes do Brasil, sedentas de alguma informação, de algum consolo relacionado com, entre aspas, a perda de entes queridos. E assim nós, inclusive, testemunhamos isso inúmeras vezes. As pessoas chegavam em prantos, não é? Chegavam alguns em desequilíbrio, inclusive, e depois de receberem a mensagem do familiar querido, o identificavam na mensagem, na carta, identificavam o remetente. E é nessas condições que exultavam de alegria, de emoção naquele instante. Mas tem um detalhe: quando eles retornavam à sua cidade de origem, vários desses, ou a maioria deles, se modificaram. Transformaram-se em lidadores no atendimento de outras pessoas necessitadas de consolo, de apoio e de orientação. Nós chegamos a conhecer algum desses casos. Um deles, inclusive, bastante interessante, e que nós entrevistamos junto com Oceano Vieira de Mello, de São Paulo, o casal Muscati, judeus radicados na cidade de São Paulo. Ele, Dr. Davi Muscati, um médico bastante conhecido naquela cidade, e a sua esposa Sônia. Houve o desencarne do filho mais velho, aos 18 anos de idade, em seguida a notícia da aprovação do menino no vestibular de medicina, que era o grande sonho do filho e, logicamente, do pai como médico, né? E isso levou a um desencanto tão grande que houve um desequilíbrio emocional intenso por parte do pai. E depois de muitas resistências por parte deles, que eram judeus, eles atenderam às sugestões de alguns amigos e resolveram ir a Uberaba. E lá, depois de algumas visitas, o jovem começa a escrever, Roberto Muscati, dando orientações, né, aos pais, explicando a situação que ele estava vivendo no mundo espiritual e dando a certeza da imortalidade e da identificação dele. Isso fez com que eles se transformassem. Dr. Davi, inclusive, levou as cartas psicográficas de Chico à sinagoga, junto àqueles dirigentes da sinagoga que ouviram e leram com bastante atenção e respeito. E ele lança, algum tempo depois, um livro, né, com autorização do Chico, reunindo as cartas, né, que foram assinadas pelo seu filho, Roberto Muscati. É importante, então, que isso é caridade. É a caridade do consolo, é a caridade do atendimento às pessoas que passam por transes emocionais, transes espirituais muito intensos, né? Relacionados, inclusive, com fortes impactos de doença ou até de morte em família. Chico Xavier é um grande exemplo disso pela sua prolongada dedicação e por ter sido intermediário de milhares dessas chamadas cartas familiares. Como nós estamos falando de Chico Xavier, de mediunidade, de intercâmbio espiritual, nós não podemos deixar de
pontuar aqui uma outra forma de caridade na relação entre seres incorpóreos e seres encarnados. Nos idos de Pedro Leopoldo, a terra natal de Chico Xavier, no início dos anos de 1950, Chico Xavier já atuava há alguns anos na psicografia, no atendimento das pessoas, no atendimento dos carentes, as visitas que ele fazia junto a pessoas que estavam em situação de rua, e ele também criou um grupo para atendimento de espíritos sofredores, entre aspas, de espíritos necessitados, o grupo Meimei. E esse grupo Meimei passou a ser dirigido por Arnaldo Rocha, viúvo de Meimei. Meimei é aquele espírito, autora de várias mensagens, alguns livros pela psicografia de Chico Xavier. Nessas reuniões do grupo Meimei, que eram fechadas, Chico Xavier atuava como médium psicofônico, não psicográfico. E o interessante, é bom que todo mundo saiba, não era médium psicofônico só para espíritos esclarecidos, como Emmanuel, Meimei, ou Bezerra e outros, não. Ele era médium sendo intermediário para manifestação de espíritos em sofrimento, espíritos necessitados de apoio, de orientação, de carinho. E assim é que se processavam as reuniões do grupo Meimei. Lá pelas tantas, eles ganharam de presente um gravador. Imagina, né? Um gravador no Brasil, mais ou menos em 1953, 54, era uma coisa enorme, estrangeira, difícil, que qualquer pessoa teria medo até de botar o dedo, né? Mas eles ganharam o gravador para que registrasse as mensagens que eram transmitidas. E Arnaldo Rocha, que era um dos dirigentes do grupo e um dos esclarecedores ali no grupo, ele se prontificou então a organizar essas gravações e um determinado dia ele teve a ideia de providenciar a transcrição daquilo que estava gravado para que fosse registrado em textos escritos. Nessas condições, surgem, então, belíssimas mensagens e orientações. Por quê? Num primeiro momento, era feito um estudo do Evangelho, em segundo passo, as manifestações espirituais, onde o Chico era médium, né, desses espíritos, e no final, Chico e outros. E no final, o Chico era intermediário também para uma mensagem de esclarecimento, de um espírito esclarecedor, fazendo o fecho da reunião. Então, o conjunto dessas mensagens tem um conteúdo de altíssimo valor doutrinário. Arnaldo Rocha resolveu levar esse texto ao então presidente da FEB, Dr. Vantuil de Freitas, lá no Rio de Janeiro, e houve a boa acolhida daquele material e resolvemos publicar um livro. Assim surgiu o livro Instruções Psicofônicas. É por isso que se chama Instruções Psicofônicas, não é psicografia. E mais um ano e pouco depois, o segundo livro, Vozes do Grande Além. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente e ter amizade com o Arnaldo Rocha, já no final da existência dele, né? No alvorecer da juventude dele, já com 90 anos, né? E é nessas condições que Arnaldo Rocha, ele relatava muitos fatos, lembrando, né, muitos episódios da convivência dele com o Chico, e ele nos contou um fato que nós registramos, em torno de uma mensagem que está incluída no livro Instruções Psicofônicas. Se chama Trio Essencial, mensagem assinada por Emmanuel num final de reunião. Por que surgiu essa mensagem? O próprio livro registra e Arnaldo também relatou. O irmão de Arnaldo Rocha, Geraldo Rocha, era um daqueles que dialogavam com os espíritos necessitados. Era, portanto, um dialogador, um esclarecedor. Acontece que em determinada manifestação espiritual ele perdeu a paciência. Perdeu a paciência e foi assim muito ríspido
com um espírito comunicante, muito autoritário. Aquilo provocou um baque no médium, não é? Houve um comentário ali, e numa reunião seguinte, o assunto veio à tona com essa mensagem, o trio essencial de Emmanuel, onde Emmanuel tece considerações sobre o cuidado que deve haver entre dialogador, facilitador, no diálogo com espíritos em sofrimento, necessitados de consolo. Em síntese, a recomendação dos espíritos, pela mediunidade de Chico e do próprio Chico, é que nós temos que tratar esses espíritos comunicantes em sofrimento, às vezes agressivos, rebeldes, como se fossem parentes nossos doentes. Imagine, como se fossem parentes nossos doentes. Ou seja, ninguém chega para um doente e dizendo assim: você está morrendo, você está já nos últimos momentos da sua vida. Ninguém chega, não é? Mas as pessoas tendem a levar um apoio, um consolo. A mesma coisa com relação aos espíritos desencarnados. O que é isso? Doação, respeito, amor. Então, é manifestação também prática de amor na relação entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Por isso é que nesse processo de atendimento das chamadas obsessões, o amor é básico e indispensável. Sabe por quê? Ao longo de anos e anos de diálogo com a espiritualidade e também nos registros dos livros, a conclusão que nós chegamos é que boa parte dos chamados obsessores são vítimas. De quem? De nós, de nós mesmos. Então é uma situação evidentemente inversa daquilo que se imagina. É lógico que a pessoa que está em sofrimento está sendo, entre aspas, perseguida, mas por quê? Porque num dia, numa vida anterior, séculos e séculos atrás, ele pode ter dilapidado uma pessoa, agredido uma pessoa, não é? E levado, inclusive, à morte de uma pessoa, criando uma situação de ódio daquele espírito com relação ao outro. Então, às vezes, a situação é, na verdade, invertida. Mas na hora que o dialogador ou o grupo, né, que está trabalhando nesse processo chamado de desobsessão, o que está acontecendo é o fornecimento de uma ambiência de amor, que é a caridade. Então, a caridade, ela tem a sua conotação material, sem dúvida nenhuma, mas o mais importante e morredouro é a caridade espiritual. A propósito, o espírito Humberto de Campos, autor de vários livros pela psicografia de Chico Xavier, num deles onde ele registra em forma de crônica, né, a situação de um espírito que chegou ao mundo espiritual e imaginou que fosse recebido, né, com grandes festas, né, com reconhecimento, porque ele havia deixado boa parte da sua fortuna doado em testamento e para pessoas, né, e para instituições beneficentes também. E quando ele chega, a surpresa dele é que não era isso que ele encontrava. Não havia esse reconhecimento como ele imaginava. E depois de um diálogo com um orientador espiritual, esse fez com que viesse à lembrança dele o seguinte: realmente você teve muitas condições materiais e você deixou tudo registrado em testamento, doando, né, para instituições, para familiares, para várias pessoas. Mas tem um detalhe: você deixou, você não doou. Você só deixou porque você não pôde trazer. Então, vejam, as questões de ordem material, elas têm uma outra visão quando se é vista ou tratada numa ótica de imortalidade. Então, vejam que a realidade da caridade
é quando ela expressa doação real mesmo, da pessoa doando, não o que ela detém, mas o que faz parte dela mesmo, o ser, a maneira dela reagir, atender as pessoas. E é por isso, então, que Allan Kardec, quando ele fala que a verdadeira caridade está assentada na paciência, na beneficência, no perdão e na indulgência, ele mostrou nesse conjunto, né, de situações realmente o que representa a verdadeira caridade, que nada mais é do que uma emanação de amor. Obrigado.